Olá, você está na bênção. Nós estamos com uma série de mensagens, adorações em tempo difícil, adoração em tempo difícil. E nós já falamos sobre alguns personagens. Nós começamos falando sobre Jó, depois nós falamos sobre o profeta Abacuque. E hoje o personagem que nós vamos estar falando é sobre Abraão e Isaac, seu filho. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E o capítulo que nós vamos ler, a passagem que nós estaremos lendo, reflete o tamanho da fé de Abraão. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Se você não ler o contexto, você vai pensar que é uma coisa assim simples. Não, ele deixou lá os seus servos, seus dois servos, pois subiu ao monte com o filho para adorar o Senhor e depois retornaria ambos depois da adoração. A questão aí é que quando nós lemos o capítulo 22, quem seria oferecido em holocausto era o seu próprio filho, o filho da promessa. Não era um filho qualquer, era o filho da promessa. Abraão teve esse filho quando tinha já a idade de 100 anos. O anjo apareceu para ele, ordenado pelo Senhor, quando Abraão tinha 99 anos. A Sara, que se chamava Sarai na época, até riu, porque ela já não tinha mais o ciclo menstrual, ela já não poderia ter mais filho, e foi um verdadeiro milagre. E Abraão teve o seu filho então com 100 anos de idade, seu primeiro filho, primeiro da promessa, porque o outro filho que Abraão tinha tido era Ismael, que era filho de Agar, a sua serva. Ele quis então tentar ajudar o Senhor, mas na verdade o Senhor tinha promessa para Abraão. E agora Abraão, com o seu filho amado, Deus pede exatamente o seu filho para sacrificar. E o Senhor, ele usa de maneira enfática a palavra assim, pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem tu amas, e vai sacrificá-lo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando Abraão, Abraão, aqui ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Olha que coisa, irmãos. E vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. A fé de Abraão era tão grande diante de um desafio de uma adoração difícil, de uma adoração em tempo difícil, que ele não questionou o Senhor. Senhor, como que eu vou oferecer o filho que tu me deste na velhice? Um filho que eu esperei tanto tempo, porque Abraão ficava sempre questionando o Senhor: Senhor, por que eu não tenho filho? O Senhor me promete que eu serei pai de uma grande nação, de uma multidão de nação. E como pode eu, não tendo filho, ser pai de uma grande nação? E esse filho então era o filho amado, o único filho. Por que o Senhor chamou de único filho? Porque Ismael não era o filho da promessa. E aí continuando diz assim, olha: Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu o lugar de longe que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Ele não falou para os servos que ele voltaria sozinho. A fé de Abraão era tão grande que, em meio à circunstância difícil, ao momento tremendo, terrível, uma prova muito grande que ele estava passando, ele teve a convicção que Deus ia prover um outro holocausto, não seria o seu filho. Parece que Abraão sentiu que estava sendo provado por Deus.
Parece que Abraão sentiu que o Senhor estava testando ele. Ele sentiu que no final tudo ia dar certo, que mesmo que Deus permitisse que ele tirasse a própria vida do seu próprio filho, Deus iria ressuscitar seu filho. Ou seja, de qualquer maneira, Abraão voltaria com o seu filho depois da adoração. Irmãos, isso é muita fé. É muita confiança na providência do Senhor. É muita confiança de que o Senhor dará um escape, que o Senhor trará uma solução. Muitas vezes nós nos encontramos assim, sem perspectiva, nós nos encontramos assim, sem saber o que fazer, mas Abraão aqui ele não questionou, ele não murmurou, ele não falou: Senhor, mas esse é o filho da promessa, como que eu vou tirar a vida do meu próprio filho? E aí, irmãos, então, no versículo 6, Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que ele replicou prontamente: sim, meu filho. Então Isaque indagou. Olha a pergunta de Isaque, irmãos. Como isso provavelmente mexeu com as emoções, com o coração de Abraão. Ele perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que você responderia? Você responderia para o seu filho aquilo que o Senhor falou? Ah, meu filho, o holocausto é você. Você está carregando a lenha aí, o cutelo, o fogo, mas o holocausto vai ser você. Eu vou pegar você, vou amarrar você, vou levantar o cutelo e vou imolar você. Você é o holocausto. Interessante que Abraão, ele não mentiu. Ele não mentiu. A resposta que Abraão deu foi a seguinte: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Ou seja, Abraão mais uma vez demonstrou a sua fé diante do seu filho. Ele não falou assim: olha, eu não sei se vai ser você, se Deus vai enviar um cordeiro, ou se você vai ser imolado, você vai morrer e depois o Senhor vai ressuscitar. Mas eu sei de uma coisa: Deus vai prover. Irmãos, essa é uma certeza que nós precisamos ter. Diante de um tempo difícil, nós precisamos continuar nos adorando ao Senhor e crendo na provisão de Deus. Deus proverá. E às vezes, irmãos, nós questionamos, nós ficamos a perguntar ao Senhor quando falta o alimento, quando a gente está desempregado e a gente passa por momentos difíceis, a gente vai vendo que o alimento está acabando, o arroz está acabando, o feijão está acabando. Uma coisa tão banal diante dessa situação que Abraão estava passando. Abraão estava pronto para oferecer o seu próprio filho para sacrifício. E às vezes o leite está acabando, o arroz está acabando, e nós já estamos questionando: Senhor, como eu posso ficar numa situação como essa? Mas ainda não acabou, você ainda tem lá o arroz, você tem o feijão, você tem o leite, tem o óleo, tem o alho, tem o tempero, tem a carne, enfim. Mas você já começa a ficar ansioso, já começa a questionar. É assim que nós somos muitas vezes. Mas diante de um momento tão difícil, em que Abraão estava levando seu próprio filho para oferecer como holocausto, para oferecer como oferta ao Senhor, ele estava declarando: o Senhor vai prover meu filho para junto do Senhor. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Irmãos, olha que situação. Deus deixou Abraão ir até ali aos 45 do segundo tempo. Deixou ir até o final ali, a ponto já de levantar a faca, o cutelo para imolar o seu filho. Olha a fé de Abraão. Até ali Abraão estava acreditando no Senhor, confiando de que o Senhor ia prover o holocausto. Irmãos, eu sinceramente, eu não sei se eu teria
essa coragem. Nós precisamos ser sinceros, não é verdade? Eu não sei se eu teria a coragem de amarrar meu próprio filho ali no holocausto para oferecer ao Senhor. A fé de Abraão, a gente se espanta porque é algo sobrenatural mesmo, é algo divino, porque foi um ser humano espetacular, foi um servo do Senhor, obediente em tempos difíceis. A obediência de Abraão é uma lição que nós precisamos tomar para si. A fé de Abraão é uma atitude que nós precisamos tomar para si. A confiança no Senhor, a fé que Abraão tinha, a obediência diante do Senhor, são coisas que nós precisamos aprender e copiar de Abraão na nossa vida diária. Finalmente, quando chegaram ao lugar, ele pegou a lenha, amarrou seu filho, e Abraão estendeu a mão apanhando a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. É claro que Deus já sabia que Abraão não ia negar seu próprio filho. Na verdade, eu creio, irmãos, que quando o Senhor ele nos testa, Ele está testando a nós mesmos. Porque o Senhor sabia, Ele tinha certeza, assim como nós pregamos sobre o livro de Jó, Deus falando ali para o inimigo: observaste meu servo Jó, servo fiel, servo íntegro, não me questiona, não blasfema. Quer dizer, Deus já conhecia o caráter de Jó. Da mesma forma, Deus aqui conhece e conhecia o caráter de Abraão. Ele sabe, querido, até onde nós podemos ser provados. Por isso que Paulo fala que Deus não nos dá prova maior da que nós não possamos suportar. O Senhor não dá nada além que eu não possa suportar na minha vida. Por isso, o Senhor nunca me pediu meu filho em holocausto. E o Senhor, querido, ele então prova para o próprio Abraão a fé que ele tinha. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, aqui está o resultado da fé de Abraão. Deus realmente proveu para Abraão um cordeiro para o holocausto. Quando a gente lê o texto assim, parece que tudo é muito natural, né? A gente vê o texto e diz: poxa, Abraão vai, acorda cedo, leva o seu filho, sobe o monte, diz que vai adorar e depois vai voltar. Mas, irmãos, eu creio que Abraão, diante dessa fé, diante dessa confiança, dessa obediência do Senhor, Abraão estava, com certeza, o seu coração angustiado, temeroso, porque Abraão não sabia qual era realmente a vontade do Senhor ainda. Abraão estava confiante, Abraão estava obedecendo, mas eu não creio que foi com essa naturalidade toda de quando a gente lê o texto: Abraão levou seu filho, foi lá, amarrou, levantou o cutelo. É como se ele já soubesse que apareceu um anjo ali, interrompendo aquele sacrifício do seu filho, oferecendo ele em holocausto. Mas aí você observa, querido, que o Senhor então proveu para Abraão o cordeiro para o holocausto. Aí no versículo 14 diz: então Abraão deu àquele lugar o nome Yahvé Shirê, o Senhor proverá. Por isso até nos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Então o monte ali foi batizado com esse nome da provisão: o Senhor proverá, porque ali houve a experiência de Abraão oferecendo o seu filho para o holocausto. Na verdade, Abraão ofereceu mesmo o seu filho. Abraão chegou a amarrar seu filho, Abraão estava disposto a entregar seu filho como obediência ao Senhor. Só que o Senhor jamais permitiu o sacrifício humano nesse sentido. O Senhor jamais pediu um sacrifício de uma pessoa para morrer como oferta ao Senhor. Isso jamais aconteceu. Então,
A palavra do Senhor diz no versículo 15: o anjo do Senhor brandou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro, olha só, o Senhor jurando para Abraão, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho. Olha as promessas agora que Abraão recebeu. Esteja convicto de que eu te cumularei de bênção, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará a cidade de todos que se levantarem contra ti, por intermédio dos teus números descendentes. Serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. O versículo 19, depois que o Senhor faz todas essas promessas a Abraão, de que ele seria abençoado, e que a sua geração seria como a areia do mar, e como as estrelas do céu, no versículo 19, há então a fé realizada, né? A profecia que Abraão havia dito para os seus dois servos: olha, nós vamos lá adorar o Senhor e nós vamos regressar. Aí no versículo 19 acontece exatamente isso. Abraão desceu junto com seu filho e foi para Berseba, onde foi habitar, passou a habitar lá em Berseba. Irmãos, diante dessa história, a gente fica imaginando qual é a coisa mais valorosa que o Senhor tem pedido a você. O que você está disposto a dar ao Senhor? O que você está disposto a oferecer ao Senhor? Muitas vezes a gente tem desânimo de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar a presença do Senhor como um sacrifício vivo e agradável a Ele. Porque você pode até pensar assim: mas não é sacrifício ler a Bíblia, não é sacrifício orar. Eu quero dizer para você, pela experiência que eu tenho, que orar é cansativo sim. A não ser que seja aquela oração relâmpago, aquela oração: Senhor, abençoa-me esse dia, me livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Mas quando você tem uma vida de oração, uma vida de intercessor, de se colocar na brecha, de orar pelas pessoas, de orar pela nação, de orar pela igreja, de orar pelo seu pastor, de orar pela sua família, quando você tem uma vida de oração com o Senhor, quando você tem esse objetivo, esse propósito de dedicar um tempo a Deus, eu quero dizer para você que é cansativo sim. Cansa. Quando você tem uma vida de leitura da palavra, quando você se dedica na leitura da palavra, no estudo da palavra de Deus, isso também é cansativo. E exige de nós também a abstinência de muitas coisas. Muito tempo que a gente gasta às vezes nas redes sociais, muito tempo que a gente gasta às vezes conversando com os amigos, fazendo outras coisas, vendo televisão, enfim, tudo isso que não é pecado quando a gente sabe administrar bem o tempo. Mas a questão aí, irmãos, é que muitas vezes você chega atrasado no culto, você não se dedica como Deus gostaria que você se dedicasse. Ou seja, isso é tão pouco comparado ao sacrifício que Abraão ofereceu ao Senhor. Abraão ofereceu o seu filho para o holocausto. Interessante que muitas pessoas fazem assim uma analogia desse texto comparado com o sacrifício de Jesus, que Deus ele enviou um cordeiro imaculado. Deus colocou um cordeiro no nosso lugar. Nós é que teríamos que morrer, como diz Romanos 6:23, porque todos pecaram. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós é que teríamos que receber esse salário, que é a morte, por causa dos nossos pecados. E o Senhor então enviou o seu Filho para nos salvar. Ele, o Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, foi oferecido em holocausto em nosso lugar na cruz do Calvário. E o que ele requer de nós? Qual o sacrifício que ele requer de nós? É a nossa obediência.
a nossa obediência ao Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em dificuldades. Nós estamos passando aí por um momento de pandemia, mas infelizmente, irmãos, eu creio que tem pessoas até gostando dessa pandemia, até mesmo por causa do auxílio emergencial que muitas pessoas estão recebendo. Muitas pessoas estão recebendo esse auxílio emergencial porque realmente precisam, porque realmente necessitam. Mas tem pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial sem precisar, né, simulando uma situação no cadastro, fazendo coisas erradas, e por que não dizer muitos crentes que não precisam receber esse auxílio e que, se fosse fazer um cadastro verídico, fidedigno, ele não poderia receber. E aí ele simula uma situação para poder receber esse auxílio e muitas vezes usa esse auxílio com coisas supérfluas, com coisas que não é alimento, que não é o pagamento de uma conta de luz, usando de maneira errada aquilo que chama de emergencial para o alimento, para que você possa continuar sobrevivendo em meio à pandemia. Então muitas vezes a gente fala até da questão da corrupção da nação, mas muitas vezes a corrupção também está inserida dentro da igreja, no meio dos servos do Senhor. Então, irmãos, o que Deus requer de nós, o sacrifício que Deus tanto quer de nós, é obediência à palavra, mas não é obediência em alguns itens, é obediência realmente nos seus estatutos, nos seus mandamentos, a obediência na honestidade, a obediência na verdade, a obediência do nosso caráter como cristão, testemunhando em tudo que a gente faz. Existem pessoas, irmãos, que nesse momento estão precisando demais desse auxílio. E por que se eu não tenho que receber esse auxílio, se eu tenho o sustento, se eu tenho ali o meu salário, por que então eu vou receber no lugar de uma outra pessoa? E que infelizmente muitos que precisam não foi nem aprovado ainda o cadastro dessa pessoa. Então nós precisamos pensar nisso. Nós somos servos do Senhor, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos trabalhar com a verdade, nós precisamos ser honestos, nós precisamos tirar de nós a corrupção, coisas escusas, coisas que desagradam ao Senhor. Então isso é um sacrifício agradável a Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente se conformando com as coisas erradas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós vemos aqui que Abraão, ele pôde experimentar da vontade perfeita de Deus. O Senhor prometeu a ele um filho, ele já com 100 anos de idade, a sua esposa já velha, e mesmo assim o Senhor cumpriu a sua promessa. E isso traz para nós uma lição de que a promessa do Senhor não tarda. A promessa do Senhor pode até demorar um pouco, mas Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir todos os seus planos para a nossa vida. Mais uma vez, eu lembro de Jó, no capítulo 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos podem ser frustrados. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que todos esses personagens, todos os personagens bíblicos que foram fiéis ao Senhor, que foram dedicados ao Senhor, passaram por momentos difíceis, passaram por tempos difíceis, mas eles jamais degradaram o seu caráter, eles jamais blasfemaram contra o Senhor, jamais ficaram questionando o Senhor, e a vontade perfeita de Deus se cumpriu na vida de cada um deles. Para que a vontade do Senhor perfeita se cumpra na nossa vida, que muitas vezes no momento pode não estar bom, pode não ser agradável, mas será perfeita. Para que essa vontade perfeita se cumpra, é necessário que eu esteja com a minha vida no altar, na presença de Deus, adorando em tempos difíceis, adorando em situações difíceis. Eu preciso continuar confiando no Senhor, eu preciso continuar obedecendo ao Senhor e não desanimando na minha fé. Perseverar na minha fé, na minha confiança com o Senhor. Que Deus te abençoe.